sobre esse desempenho do dólar e do Ibovespa em 2025, as expectativas para o mercado financeiro no ano que vem. A gente conversa agora com o Gabriel Checo, especialista da Valor Investimentos, que já aparece comigo em tela. Temos o Gabriel? Temos o Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Bom dia, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É isso, né? O resultado. Por favor, não, um resultado. Eu queria começar, na verdade, fazendo um retrospecto para depois a gente fazer um prospecto. Como é que o que a gente explica exatamente com uma taxa de juros tão elevada, um desempenho tão significativo do Ibovespa, por exemplo? Desde 2016, nós não vimos um desempenho do Ibovespa tão forte, ao mesmo tempo com uma desvalorização do dólar, né? E a gente fazendo um paralelo, a gente consegue entender que até alguns fatores são semelhantes. Eu acho que o primeiro fator importante é sempre o cenário externo, então entender que o dólar, na verdade, ele se desvalorizou contra as principais moedas do mundo e não só contra o real, com o Fed começando a cortar juros, então a atratividade do títulos de renda fixa americanos cai, e o cenário global também deu uma amenizada, então a pandemia acabou passando de uma vez por todas, os conflitos internacionais deram uma amenizada, então Israel-Hamas cessou, Ucrânia e Rússia, apesar de ter alguns estopins ainda, está muito aquém de todo o atrito que tinha alguns meses e anos atrás. Então isso acaba aumentando o apetite a risco dos investidores internacionais e mercados emergentes, como o Brasil, acabam usufruindo de um fluxo de dólar muito forte. Então isso já ajuda o nosso mercado, porque o dólar entra, então o real se valoriza e esse dinheiro tem que ir para algum lugar, né? Então, os juros altos no Brasil, ele acaba sendo um fator super relevante quando a gente olha as principais economias do mundo. O Brasil é o que tem o maior juros real, né? E mesmo juros nominal, a gente só perde para a Argentina, Rússia, Turquia, que são países não tão investíveis assim nesse momento. Então, mesmo para o investidor internacional que busca renda fixa, o Brasil acaba sendo atrativo e esse dinheiro fluindo para dentro, dentro de ações, por exemplo, também apresenta uma boa oportunidade, porque quando a gente olha múltiplos de preço-lucro das empresas, estão em pontos muito baixos comparados com a média histórica. Então, faz sim sentido as empresas muito descontadas dos investidores internacionais investirem na Bolsa. E a gente sabe o peso que o capital estrangeiro tem no nosso índice. Acaba sendo muito maior do que o próprio capital do investidor brasileiro. Sabe, dessa presença do gringo no nosso índice Bovespa. Eu adorei o nem tão investíveis, ou não tanto tão investíveis, para citar esses países que você citou. Gabriel, pensando exatamente nesse comportamento, principalmente do investidor estrangeiro, você já citou um pouco esse comportamento do câmbio durante esse ano. E exatamente por essa volatilidade, essa perda de valor do dólar frente às moedas de países emergentes, também as moedas mais valorizadas mundo afora, a gente viu uma migração também de recursos para ativos como ouro, por exemplo. Eu queria entender exatamente essa correlação e o que a gente pode cravar como um movimento que possa ser continuado. O ouro bateu um teto, a partir desse cenário de bastante incerteza, a gente pode, agora jogando para frente, acreditar que 2026 não vai ser um ano tão positivo também para esses investimentos em metais? Então, Vitor, tem alguns ativos que são difíceis da gente apostar contra. O ouro é um deles, a Bolsa Americana também. Então, o ouro, no fim das contas, ele acaba funcionando como um hedge, como uma proteção para o investidor em um ativo físico, finito, de valor no mercado. Então, em momentos de grande volatilidade, a gente acaba correndo para o ouro, né? E essa continuidade desse apetite vai depender muito do cenário internacional. Então, se a atratividade de outros investimentos acabarem diminuindo, por exemplo, vamos fugir de um ativo físico como ouro, que é considerado super seguro, vamos pensar na segunda prateleira, é a renda fixa americana. Se a renda fixa americana continuar sendo menos atrativa, que é o que parece com essa queda de juros, aí sim o ouro como um ativo de ultra segurança acaba ficando com o seu principal concorrente é, mais fraco. Então, pode ser que continue aumentando, tendo o seu valor aumentado,
dentro dessa casinha de ativos de baixo risco, né? Então, esse cenário internacional do Fed, da inflação americana é super importante. E a gente vem vendo a inflação americana arrefecendo, porém ainda não está num patamar confortável. A gente está na beira de uma escolha do novo diretor do Banco Central americano, do Fed, então isso tem bastante influência, principalmente porque um dos candidatos é bastante ligado ao presidente Trump, e há um receio do mercado disso acabar gerando uma interferência governamental no Banco Central, o que pode jogar a favor do ouro, porque acaba causando uma instabilidade política, né? Então, é difícil a gente apostar contra o ouro. A favor do ouro e a favor do real também, Gabriel, com essa, pelo menos uma hipótese mais fatalista de corte de juros na canetada lá nos Estados Unidos, que é o que quer o presidente Trump. A gente poderia ver algum tipo de impacto também na moeda brasileira? Sem dúvidas, apesar do nosso cenário interno ser importante, e nesse ano que vem ainda mais importante, principalmente na parte eleitoral, o que manda, a gente, no fim das contas, está falando de uma função. E a principal variável é sempre o mercado externo, por aquilo que a gente já falou, pelo fato de o dinheiro estrangeiro ser mais relevante do que o nosso dinheiro aqui. Então, esse cenário é super importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cenário interno, essa volatilidade que a eleição traz, ela de certa forma já está precificada, tá? E quando a gente olha o cenário base, então a gente está falando aí de um PIB, crescimento de PIB de 1,8, uma inflação finalizando 2026 um pouco acima de 4% e uma Selic de 12%, é um cenário bom, tá? Então a gente se esse cenário for a gente chegar no fim de 2026, a gente estiver nesse cenário, a gente acredita que o real vai ter se valorizado um pouco mais, os ativos de risco, ações, vão ter subido, mas para isso a gente precisa de uma segurança fiscal, e tudo isso passa pela parte eleitoral, né? Então, uma eleição mais moderada, menos polarizada, tem tudo para ajudar com que esse cenário se concretize. Já um cenário pessimista indicaria uma eleição mais polarizada, gastos maiores, consequente impacto fiscal no Brasil. Aí sim, a inflação com gastos pré-eleitorais visando benefício nas eleições. Isso acaba podendo esticar um pouco mais a inflação, que está previsto uma queda, isso segura os juros altos por mais tempo, diminui o apetite do investidor estrangeiro, que ele vai exigir um prêmio de risco maior. A gente vai estar mostrando para o investidor estrangeiro, cara, não sei para onde eu vou, o risco é grande, não estou sendo moderado, então isso pode acabar impactando de forma bem relevante o nosso futuro. Eu acho que no cenário interno, o principal fator esse ano para a gente é a eleição. Aí as contas públicas, como você disse, não tem uma correlação direta. Total. Gabriel, você citou, quando falava do ouro, esse ativo de reserva de valor. Eu ouvi muito durante esse ano, principalmente naquele momento de maior euforia com o Bitcoin, que pelo menos a intenção de quem de fato defende a tese dos criptoativos era de correlacionar o Bitcoin, por exemplo, também é um ativo de valor. Já ouvi inclusive comparações com o próprio ouro. Essa desvalorização que a gente acompanhou depois dessa série de volatilidades, comportamento do ativo também muito atrelado à decisão de política monetária nos Estados Unidos, a esses movimentos comerciais de Trump. Esses movimentos todos, eles descaracterizam um pouquinho o que era o Bitcoin e dá para a gente dizer, a partir dessa queda, que de fato um criptoativo ainda não pode ser considerado como um ativo de valor, como ouro? Olha, realmente eles têm seus pontos em comum, por exemplo, o fato de ser finito, né? Então isso é o que gera, entre aspas, ali uma inflação dentro do próprio ativo e acaba fazendo ele se valorizar no tempo, apesar de não ter uma taxa implícita de juros. Então muitos investidores sim entendem Bitcoin e outras criptomoedas como uma reserva de longo prazo, de um bem finito. E assim, essa queda é ainda aquém de quedas que a gente viu nos últimos anos. Não, não é de se assustar nesse mercado, uma queda dessa magnitude, e muito dela, na verdade, está devolvendo
ganhos dos últimos 24 meses, 36 meses, que a moeda vem subindo bastante, né? Então, a gente vê esse viés de utilizar o Bitcoin como uma reserva muito através dos governos. Se a gente for acompanhando, isso começou lá atrás com a Nicarágua, né? Mas hoje vários governos estão criando reservas em bitcoins, algumas outras criptomoedas, alguns nem divulgando isso, talvez por alguma estratégia comercial, monetária, mas sim, o Bitcoin ele tende a ser visto cada vez mais pelo mercado como uma reserva de um ativo finito, porém essas oscilações por conta é intrínseco à característica do ativo, que ainda existe muita especulação por não ser lastreado em nenhum ativo físico. É um mercado muito, muito, muito volátil, deve continuar sendo assim por um bom tempo, mas é importante a gente enxergar o comportamento do mercado, o comportamento dos governos, cada vez mais governos super relevantes constituindo reservas em Bitcoin e outras criptomoedas. Conversei com o Gabriel Tcheco, especialista da Valor Investimentos. Gabriel, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money e te desejo um grande 2026. Igualmente, obrigado a você. Até mais.